Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar de um assunto que interessa para todo mundo, homens e mulheres, o planejamento familiar. Desde 1996, o SUS já oferece várias formas de contraceptivo, mas a partir de setembro ele vai oferecer o que há de mais moderno. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para dar todas as informações a respeito, para saber como você pode ter acesso a esse novo método, foi a doutora Janelisa Cavalcante, que é ginecologista. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo Seja bem? bem-vinda. Obrigada, minha querida. Para a gente falar em contraceptivo, a gente tem que dizer que, na verdade, o SUS sempre deu esse suporte, né? Sim, sim. Então, como lei, né, lei federal, a partir de 1996, ela entrou, né? Então, a obrigatoriedade de consultas, de assistência, né? Então, isso já é obrigatório. Nos planos de saúde, isso se tornou obrigatório a partir de 1998. Então, aí vem, nesse período todo, vão tendo algumas adequações, né? Vão surgindo métodos mais modernos e eles vão incorporando como obrigatoriedade. E agora a gente vem com o mais moderno que já tem, Isso, né? Que, na verdade, ele já está sendo utilizado, né? Já, esse implante subdérmico, ele já tem um tempo no mercado, né? Só que não era oferecido nem pelos planos, nem pelo SUS. Os planos também não? Não, infelizmente não. Então, tá. Agora ele passa a ser obrigatório, a partir de 1º de setembro, passa a ser obrigatório para todo mundo. É Implanon, é isso? Isso, é o nome comercial É dele, o nome né? comercial, Isso, Implanon, só temos subdérmico. ele. Só temos ele, né? Só temos ele. Aí, por exemplo, se a partir de 1º de setembro está valendo, né? Ótimo. O plano de saúde diz assim, não, isso aí para mim ainda não vale. Tem Então, essa possibilidade? Como é que é essa questão do rol da ANS? O que é esse rol da ANS? É uma lista que regulamenta os procedimentos que eles podem oferecer. Então, caiu-se por terra que aquilo lá, o plano só pode oferecer o que está ali naquela lista. Então, graças a Deus, ela virou exemplificativa. Então, ou seja, tem lá, mas se eu conseguir provar, tem comissão técnica dizendo que funciona e tem algum órgão internacional que realmente valide, o plano tem que cobrir. Então, infelizmente, os planos, eu brinco, né, que é um plano de doença, né, plano de saúde, né? Eu concordo plenamente com você. Então, assim, tem algumas coisas que realmente, pra gente da área médica, nossa, é muita burocracia. E aquela coisa, você tem que ler milhões de papéis e milhões de justificativas, né? Então, essa questão da normativa, de não, eu só vou pagar o que está lá. Não, agora é só exemplo. Eu posso pagar coisas que, se tiver comprovação e realmente funciona, ele é obrigado a... Isso, mas aí, para ele passa a ser obrigatório para o SUS e para os planos de saúde. Mas, por exemplo, eu quero fazer isso. Eu tenho que ter um laudo médico, eu tenho que ter uma justificativa para a utilização. Olha, como é que vai funcionar? Porque hoje, antigamente o Implanon, a partir esse ano, de janeiro de 25, ele estava limitado a pacientes que usavam medicações teratogênicas, né, que faziam mal para o bebê, se caso engravidasse, né, ou vulnerabilidade, né? Isso. Então, só essas duas. Agora não, a partir de agora todo mundo tem direito. Então, assim, é um aconselhamento, o médico tem que ver se realmente este método é adequado para você, porque não é chegar todo mundo... Tem que ter uma justificativa para o uso. Isso. Então, assim, se é indicado, não é questão da justificativa. Acho que todo método, desde uma pílula mal indicada, ela também vai dar problema. Isso, é verdade. Então, desde que você tenha, né, que é uma anticoncepção muito segura, é um dos mais seguros que tem. Né? Então, não deixa menstruar, na maioria das vezes. Então, tem que entender se aquela paciente tem perfil. Porque o anticoncepcional bem usado, qualquer método funciona. É isso que eu ia perguntar. O anticoncepcional, qualquer método não funciona. A pílula não funciona normalmente. Mas você tem que ter regularidade. Cuidado, esse é que é o problema, é o cuidado de todos os dias. Pois né? O problema é modinha. Lançou o moderno, vou trocar aquele método que eu estou usando, que está funcionando super bem para mim. Não tem essa necessidade. É entender que se você não se adequou a outros, é uma nova alternativa que se tem. Tem pacientes que, né, aquela questão da menstruação, para a mulher ainda é um mito, né? O tempo da vovó, vai subir para a cabeça, vai ficar louca, né? Então tem essas questões, você tem que entender se a pessoa pode não menstruar, que ele tem essa questão, né? Então, é adequado para mim, está bem indicado, mas ele é um método fantástico e super seguro. Por isso que eu falo, o médico tem que analisar caso a caso, não é só porque ele é novo, que eu acho que eu não vou ficar menstruando, aquele incômodo de todos os meses, eu vou trocar então o
meu. Não é bem assim. Não, gente, não mexa. Time que está ganhando não se mexe. Eu também acho, concordo plenamente, né? O médico tem que analisar caso a caso. Sempre. Orientação. Se é para você, se de repente, se você tem o perfil, a gente tem que entender porque, fulana usa, eu vou usar. Não vai na fulaninha porque vai dar errado. A fulana é fulana, você é você. Claro, medicina personalizada, né? Então, assim, cada um tem o seu perfil. Não vai mudar. É bom, o método a gente sabe, graças a Deus tem, porque realmente tinha pessoas, a questão de endometriose, muito interessante também. Então, não é só pela anticoncepção, ele vem como um método que entra para outros tratamentos também. É um tratamento, né? É um tratamento, com toda certeza. Mas, por exemplo, ele tem alguma contraindicação? Tem algum caso em que ele não deve ser usado? Então, assim, às vezes as questões, assim, o que, né, como ele é uma progestina, né, ele é um derivado de uma progesterona, então, assim, às vezes a pessoa fica muito cuidada da trombose, né? Então, assim, às vezes é a questão de exemplificar. Trombose, nós na gestação somos muito, né, temos muito mais risco de ter trombose do que usando o anticoncepcional. Mas como ele é uma progestina, ele tem esse risco muito menor. Então ele não tem estradiol, né, o etinil estradiol, essa base nele. Então ele já diminui, ele é bem indicado para né, dificilmente assim, o que é condição? Sangramento, que o chatinho às vezes dele é adaptação. Então ele pode fazer um sangramento inicial assim um pouquinho mais persistente. Isso às vezes aquele que em vez de acontecer uma semana, 4 dias, ele acontece. Isso, às vezes fica aqueles escapes um pouquinho mais prolongos nos primeiros 6 meses. Eu tentei uma vez usar para suspender a menstruação, achava chato. Aí aconteceu exatamente isso, tipo, ficar menstruando o mês inteiro. Não, se eu queria era suspender, eu vou ficar com essa dependência. Porque não é a menstruação, né? São os escapes, né? Então até você se adaptar, porque nem todo mundo, como diz, nem tudo é para todo mundo. Nem tudo é para todo mundo, é ótimo. Mas é verdade, né? Nem tudo é para todo mundo. Quem está usando o seu e está dando certo, mesmo que seja a pílula, se você é cuidadoso, se está dando certo para você, para que mudar? Se você está usando o DIU, está dando certo, para que mudar? É aquela questão. Para se começar alguma coisa, tudo, se faz uma análise, faça exames, né? Porque o que passa por via oral, né? Então tudo vai passar pelo fígado, tem essa passagem hepática que tem efeitos colaterais. Então como ele é um implante subdérmico, ele não tem essa primeira passagem pelo fígado. Então esses efeitos colaterais digestivos já são eliminados, né? Então é entender se você tem uma boa adaptação. Né? Então, se você tem sangramento, digo, será que, né, esse endométrio ele não está conseguindo segurar, ele fica esse escapezinho toda hora, então é algo para se avaliar. Então, em 6 meses, se não houve uma adaptação, porque não adianta você usá-lo e você ter que ficar usando alternativas para parar o sangramento. Eu não acho isso muito válido, porque você está tomando uma coisa que você não precisa de nada, aí você acaba tendo que... Outros inconvenientes. Isso, eu sempre digo, 3 meses é um período de adaptação bacana, porque assim, a cada 3 meses somos novas pessoas. Então, trocamos o sangue, tá tudo. Então, assim, o que você fez de bom, você vai pagar essa conta nesses 3 meses. Então, é entender. Esse tempo está muito curto, 3 meses. Vamos esticar um pouco mais. 6 meses era um bom tempo de adaptação para você virar tudo, começar tudo de novo, né? Mas vai só fazer essa intervalinha aqui na nossa conversa, é rapidinho. A gente vai só tomar uma água, um café e volta para continuar conversando. Eu volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre métodos contraceptivos, as novidades que estão chegando, que estão sendo ofertadas também pelo SUS e todo mundo pode ter acesso, mas vamos ver o que é bom e o que não é para a gente. Cada caso é um caso e por isso eu estou conversando aqui com a ginecologista Janelisa Cavalcante, que está nos explicando os prós e os contras de cada um deles. Porque a gente pensa assim, chegou, eu vou usar. A gente já viu que não é bem assim. Mas aí a gente tem uma nova tendência, vamos dizer assim, de comportamento feminino, de engravidar mais tarde. Engravidar mais tarde significa eu devo usar o contraceptivo por mais tempo. Meu organismo vai se adaptar por muito tempo a isso. De vez em quando eu preciso dar uma revisada nesse método utilizado. Pois é, porque depende, que nem se você usa anticoncepcional via oral, que são doses diferentes. Não tem anticoncepcional fraco, tem de dose mínima, média e alta dose. Cada um tem a que vai se adequar melhor. Então, às vezes não é o que você usa, às vezes é o tempo que você usa. Isso. Né? Então, assim, eu tomei muito anticoncepcional, por isso que eu não vou conseguir engravidar, que esse é o maior medo da mulherada. É verdade. Então, o problema é quando eu vou pará-lo.
né? Então, se eu uso métodos hormonais, se eu não hormonais. Então, essa questão do hormônio é algo que ainda vai dar câncer depois, né? É um tabu. Esse é um dos medos mais... É um tabu muito grande da mulherada, né? Mas se eu não quero engravidar, né? A gente está priorizando carreira e a mulherada está engravidando. Eu ainda brinco que está engravidando quase na menopausa já. Pois se a gente levar o exemplo de Cláudia Raia, porque ela já tinha outros, mas ela engravidou com 55 anos, que não é uma coisa, vamos dizer, fácil do dia a dia de todo mundo, né? Então assim, e a mulher está mudando, né? Tudo muda, a gente tem que adequar para essa nova visão de mulher. Então não é o quanto você usou, e sim quando você parou. Né? Porque a mulherada é doida para botar a culpa no anticoncepcional, mas é que eu sempre não come direito, não dorme direito, super estressada, né? E exercício físico que não faz. Aí você tira, né? Você tem que botar a culpa em alguém. Então não é o que você não seja a gente de preferência. Não é, foi o anticoncepcional que não me deixou engravidar. Então não é qual, e sim quando você vai parar. Os métodos são adequados, a gente sempre vai bater na mesma tecla. Este método é adequado para você? Essa dose é adequada? Hormônio, não hormônio? Né? Então tem os DIUs não hormonais, os hormonais. Eu posso menstruar? Tem gente que a menstruação é uma doença. Você é uma anêmica crônica por estar menstruando excessivamente. O anticoncepcional entra como um excelente tratamento, além do anticoncepcional. Então, nem todo mundo foi feito para menstruar. A menstruação não é saúde. Depende do que você considera saúde. Mas é porque todo mundo começou a dizer que menstruação é saúde. E aí vem aquela história, se você não menstrua, ele vai para a cabeça, né? E ele não vai para a cabeça, não. Doutora, vamos explicar logo. Isso não vai para a cabeça de jeito nenhum. Não vai, não, né? Por que a gente diminui o fluxo ou a gente para de menstruar? Porque aquela quantidade do hormônio que está entrando, né? Então, assim, não é o teu ovário que está funcionando. Por isso que ele é um anticoncepcional. Ele vai bloquear a função do teu ovário. E o que vai circular é o que você está ingerindo, o que você implantou. Então, é o hormônio que está vindo externamente. Então, isso, ele faz com que aquela camada de dentro do útero, que chama endométrio, que aquilo é que vira menstruação, ela pode espessar ou afinar. Então, se eu tinha um volume muito grande e começo a usar, eu bloqueio, então eu não tenho aquele estímulo, ele vai sangrar menos ou vai ficar sem sangrar. Então, não está subindo para a cabeça, né? Ele não está sendo estimulado. Estimulado a funcionar, isso, né? Mas assim, se alguém usou, por exemplo, começou lá pelos 17 anos, 18 anos, hoje se começa a vida sexual bem mais cedo e quer se engravidar bem mais tarde. Então a gente tem um tempo maior, aí um período fértil bem grande. Sim. E que precisa de cuidado para quem não quer engravidar. Se ela não quer, às vezes ela vai mudando este método ao longo da vida. Isso é que eu queria perguntar. Ao longo desse tempo fértil, sem que ela queira engravidar, ela deve ir mudando o método contraceptivo? Dependendo do tipo, da dosagem, da pílula que ela usa. Então, assim, às vezes você pode adequando melhor. Quem se adaptou a pílulas de alta dose, com o passar do tempo, depois dos 30, será que não é bom revisar? Então, se você faz seus exames regularmente, então, assim, eu comecei a usar meus exames clínicos, porque tem influência, pode subir um colesterol se você faz via oral. Tem algumas alterações que podem começar a dar sinais que já não dá mais para mim isso. Então, nem tudo é engessado. Então, por isso que você tem que ter um controle regular, tem que fazer esse acompanhamento. Não é pra gente botar um DIU e nunca mais olhar esse DIU. Aí o menino nasce com o DIU na mão, né? A pessoa não olha, a pessoa não tem um monte de sintoma. Bebê já nasceu. Olha o que eu trouxe pra você, mãe. Então, assim, são essas coisas que não é simplesmente fazer, tem que acompanhar, tem que fazer um acompanhamento. Orientar. E vocês recomendam esse acompanhamento deve ser feito de quanto em quanto tempo, doutora? Olha, pelo menos uma vez por ano, a gente tem que fazer esse já. Uma vez por ano, né? Então, no período de adaptação, às vezes isso vai ter que ser algo um pouquinho mais próximo. Então, como a gente brincou, né? A cada 3, 4 meses somos uma nova pessoa. Isso. Né? Então, achei assim, isso maravilhoso, viu? Uma nova pessoa. Então, controles clínicos, dependendo do que você está sentindo. Eu coloquei. Tive um exemplo, sempre quando a gente vai começar alguma coisa, sempre a gente faz ultrassons, como é que está fígado, vesícula, porque às vezes tem pessoas que vão fazer pedra na vesícula usando anticoncepcional. E se a gente não tivesse feito um exame, em 3 meses foi uma baixa dose. Mas é uma predisposição dela, isso não é uma coisa que acontece, né? Sim, ela fez mas cálculo isso depende vesícula. de pessoa para pessoa, né? Sim, ninguém sabe quem vai desenvolver. Por isso que você tem que estar tudo em ordem. Você pode usar, às vezes não é querer, é poder.
Né? Então, ó, isso não é, você cria muito, mas não é um método que vai te, né? Que Você vai tem te trazer benefícios, né? Então, aquela coisa, eu quero usar um DIU, que eu não quero usar nada de hormônio. Mas a pessoa já tem um fluxo intenso. Ela vai me colocar um DIU de cobre, que aquilo vai fazer uma reação e ela vai poder sangrar mais, vai ter mais cólica. Então, né? Então o querer nem sempre é o poder. Que eu quero nem sempre é o mais recomendado, né? Tá, a gente está falando de todas essas coisas, de acompanhamento, principalmente, sempre, que precisa ser acompanhado. Agora me diga, esse acesso para a mulher, fala aquela mulher normalzinha do dia a dia, é facilitado? Então, assim, essa questão dos ambulatórios, né? Então, eu digo que a gente, assim, SUS, né? Tem uma demora? Tem, a gente sabe, não vamos ser hipócritas de dizer que está tudo facinho, que está tudo, né? Sim. Porque a gente vê que, doutora, eu faço uma consulta, demora para marcar. Então, dentro das unidades de saúde, é algo que dizer é o ideal, o real e o ideal, né? É sempre uma coisa que... Acho que você tem que colocar e deixar logo a próxima consulta marcada, né? Porque ela pode demorar um ano, aí já está dentro do prazo, então, assim, né? dentro dessas questões, né? Algumas coisas vão ter que ser adequadas, né? Como esse acompanhamento vai ser feito, mas dentro do que a gente, né? E eu falo, gente, dentro do nosso SUS, né? A gente vai para fora, você vê a assistência da galera de fora, o nosso SUSinho dá de 10 em muita coisinha dos países de primeiro mundo aí, sabe? Que a gente tem o melhor sistema de saúde pública do mundo, né? Então, assim, a gente pode reclamar, pode dizer que demora porque é muita gente para ser atendida, né? Eu ainda sou eu sou Policarpa Quaresma, né? Eu acredito que a gente pode. Mas eu acho assim, com cuidado, com atenção, com a saúde, sempre, dá para ir fazendo essa coisa direitinho. Dá. Esse planejamento, eu quero engravidar agora, eu não quero engravidar. Então, vai tomando os cuidados que o médico está determinando. Sabe que a questão, né, assim, eu sou meia... A gente ia começar na escola, essa assistência de que ir para a escola, gente, sabe? É estar na adolescente ali, porque você levar para procurar, putz, você pega, né, se você conseguir fazer esse... Mas aí tem outro mito, de que quanto mais cedo você fala, você está incentivando o início da vida sexual mais cedo. Não, lembra quando chegou a vacina para o HPV? Porque está incentivando o início da vida sexual das meninas, dos meninos. Gente, não é nada disso. Educação é tudo. Educação e informação. É tudo. A informação é que vai te dar o poder de decidir o que você pode ou não pode fazer, ou o que você deve ou não deve fazer. Você sempre diz, informação é poder. Se você tem acesso à informação, você tem quase tudo na mão, porque com ela você faz o que você quiser. A gente passaria a manhã inteira aqui conversando com toda certeza e teria assunto para a manhã inteira, doutora. Mas vamos conversar outras vezes. Eu acho que esse é um assunto que a gente tem que estar falando sempre. Sempre. Para quem quer engravidar, para quem não quer engravidar, quem vai deixar para depois, quem vai cuidar da carreira antes. Para tudo tem jeito, basta um acompanhamento. Sejamos mulheres modernas, empoderadas, mas não inflamadas e ferradas, né? Porque hoje em dia é um negócio, né? Então não pode. Gostei. Sejamos mulheres modernas, empoderadas, mas não inflamadas e ferradas. Né? Porque... Pronto, vai nessa que vai ficar bem legal. Obrigada e bom dia por essa entrevista com tanta informação e tão bem-humorada. Obrigada. Bom dia para você também que ficou sabendo tudo a respeito desse novo método contraceptivo, mas já sabe também que não pode ir usando assim do jeito que você quiser. A orientação médica é fundamental, é ela que vai determinar se é adequado para você, que vai que não seja, e você começa a usar. Não vai ter problema na frente, né? Não faça isso, não seja inflamada nem ferrada. Tchau e até a próxima.